Salve, salve galerinha do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Impedido canal, canal Impedido, rodada 2, ensaio. Estaremos apresentando aqui para vocês os jogos que abrem a rodada 2 nesta terça-feira, com o primeiro jogo válido, por enquanto até então válido, vamos esperar algumas notícias. Bahia e Fluminense, jogo desta terça, dia 16 de abril, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no jogo aí na Fonte Nova. Portanto, o jogo abrindo a rodada número 2, Bahia e Fluminense, à espera de uma confirmação se é válido ou não para a segunda rodada. E você que está chegando agora no nosso canal, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, custa nada! Faz esse favor, esse incentivo pra gente. Muito obrigado se assim puder fazer. Na quarta-feira, rodada cheia, com 9 jogos aí na quarta, com 8 jogos, uma sequência, né, de jogos aqui na quarta-feira. Teremos aí 3 jogos, teremos 6, teremos 8 jogos na quarta-feira e o primeiro deles aí, Cuiabá e Vitória da Bahia na Arena Pantanal. Depois, na sequência, teremos também na quarta, na Arena do Grêmio, o Grêmio tentando se reabilitar aí da derrota para o Vasco, o Grêmio enfrentando aí o líder absoluto por enquanto na primeira rodada, o Atlético Paranaense, o Furacão. Depois teremos também na Bia Bichedi, um jogo aí entre Bragantino e Vasco. Detalhe, o Bragantino na primeira rodada empatou em 2-2 contra o Fluminense, um belíssimo resultado. E o Vasco venceu na sua estreia a equipe do Grêmio, portanto um jogo interessante aí também para essa rodada. Logo em seguida, tentando se reabilitar do jogo do 0-0 contra o Corinthians, seremos Galo Mineiro enfrentando a equipe do Criciúma na Arena MRV. Duas equipes que estrearam empatando na primeira rodada, que o detalhe, o Atlético Mineiro não fez gol contra o Corinthians, então pouco também levou, mas o Criciúma em casa, o empate 1-1 contra o Juventude. Também na quarta teremos na Arena Barueri, Palmeiras e Internacional, um jogo interessante aí que foi até a tempos anteriores aí, foco de decisão do Campeonato Brasileiro, entre outros. Jogo importantíssimo para essa rodada. E aí, quase aí, encaminhando-se, né, para os 3 jogos finais dessa quarta-feira, teremos no Castelão às 20 horas Fortaleza e Cruzeiro, jogo interessante aí dos dois que venceram na primeira rodada, venceram razoavelmente bem as suas partidas, o Cruzeiro um pouco mais de dificuldades do que a equipe do Fortaleza na primeira rodada. Depois teremos também às 20 horas no Alfredo Jaconi, Juventude Corinthians, jogo aí interessante para as pretensões do Juventude. Primeiro jogo na Série A deste ano 2024, jogando em casa, depois do empate muito interessante no Heriberto Rilse, na primeira rodada, enfrentando o Corinthians, que em casa também empatou em 0-0, placar sem gols contra o poderoso Atlético Mineiro. Jogo interessante para se fazer algumas apostas, algumas potenciais escalações. Logo em seguida, às 21 horas e 30 minutos, na quarta-feira, muito provavelmente o jogo da TV, teremos aí no Maracanã Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Mando do Flamengo, jogo interessante, principalmente para o Flamengo manter uma sequência de vitórias. Haja vista na primeira rodada ter estreado com a vitória, que não agradou muito, né? Foi nos últimos minutos do jogo a vitória conquistada sobre o Atlético Goianiense, e o São Paulo aí com o técnico a perigo, tá? Estreou mal dentro de casa, um futebol paupérrimo, então a tendência de ser um jogo difícil, principalmente para o São Paulo, a enfrentar esse Flamengo que no Maracanã é uma das equipes mais fortes do campeonato. Na quinta, jogo único, fechando portanto a rodada número 2, teremos no Newton Santos, Engenhão, Botafogo e Atlético Goianiense. Duas equipes que estrearam o Campeonato Brasileiro, perdendo seus jogos. Botafogo estreou perdendo em casa para o Cruzeiro, mas num jogo interessante, né? Ambas as equipes a disputa de quem cederia os 3 pontos. E tivemos aí a derrota do Botafogo, mais um jogo interessante, principalmente da ofensividade do time de General Severiano. O Atlético Goianiense jogou bem, com um jogador a menos, fez um jogo difícil contra o Flamengo, mas nos últimos minutos foi o decisivo para
a definição do jogo, do resultado em si contra o Flamengo. Portanto, duas equipes a buscar o resultado, os 3 pontos positivos nessa rodada. Vamos passeando agora um pouco sobre os jogos. Nesta rodada 2. Na rodada 2, teremos aí, já vou pular um pouco o Bahia e Fluminense, pensando que esse jogo possa não ser válido. Então teremos aí 8 partidas na quarta-feira, apenas uma na quinta. Haja vista pensar que o jogo do Bahia e do Fluminense não será válido, pois será numa terça-feira. Tá? Então vamos começar aqui com Cuiabá e Vitória. Acho interessante fazermos aí apostas, principalmente do Vitória nessa rodada contra o Cuiabá, que conta com peças interessantes, exemplo do Walter, exemplo do Davidson, são peças, a meu ver, aí escaláveis na rodada, tá? O próprio Sobral, se a campo for também bem interessante. Do lado do Vitória, fica de olho no Alejandro, fica também interessante aí no Mateuzinho, que não foi tão bem na primeira rodada, mas fez uma boa pontuação, um jogador que dá uma cadência, uma velocidade, que controla o jogo para o Vitória, né, nas ações ofensivas. Então podem ser boas opções dos dois elencos, essas opções. Grêmio e Atlético Paranaense, fica de olho nesse Grêmio, tá jogando em casa, um time que já vem com 3 derrotas seguidas. O técnico Renato Gaúcho já espelha cuidados, tá? Um time do Grêmio que apresentou-se contra o Vasco com muitas limitações, o Kahneman tem que ver se vai para jogo ou não. A princípio, um Grêmio que está apostando muito na base, tá? Tem um Cuiabano como um jogador interessante para fazer apostas nessa rodada. Um Diego Costa, eu acho como opção válida, mas não das mais reais para essa rodada. Mas o Grêmio em casa é um time fortíssimo, porém enfrenta um Atlético Paranaense embalado, fortalecido e que vem de uma excepcional vitória, diga-se de passagem, goleada contra o Cuiabá na primeira rodada. Então acho interessante do Grêmio nessa rodada opções como do Cuiabano e também do Diego Costa. Da equipe do Furacão, do Atlético Paranaense, pensaria em opções tais quais, por exemplo, o Canóbio, jogador de média básica, desempenho de pontuação, tá? Podendo render com assistências. Fica de olho se joga realmente o Pablo ou o próprio Mastriani. O Cuca está se revezando muito nessas opções, tá? E pensaria também numa opção interessante aí no meio de campo do Atlético Paranaense, por que não? Na regularidade e efetividade do Fernandinho, se a campo for nesse revezamento do Cuca, se joga nos jogos a pele, que também passa a ser uma peça interessante nessa rodada. Passando agora para o próximo jogo, Bragantino e Vasco. Acho interessante a equipe do Bragantino nessa rodada, principalmente as opções do Eduardo Sacha, tá? Contra o Vasco. O Vasco, embora tenha controlado bem o jogo contra o Grêmio, mostrou brechas, possibilidades, principalmente nessa rodada para jogadores da ofensividade do RB Bragantino, é exemplo do Sacha, tá? Pode ser uma boa pedida assim o Sacha nessa rodada, como também o Juninho Capixaba também pode ser uma excepcional opção. Do lado do Vasco da Gama, fica de olho no Verrete, fica de olho também na possibilidade aí do David, que fez um excelente jogo, ele que fez gol, né? Contra o Grêmio nessa primeira rodada, então passa a ser uma opção viável, pensando na assistência, o jogador finaliza e que tem a verticalidade do passe rápido, como foi no jogo contra o Grêmio, tá bom? Um pouco mais arriscado aí para pensar no SG, eu pensaria no SG do Vasco, tá? Um SG um pouco mais ousado, com o Léo Jardim podendo pintar bem nessa rodada. Atlético Mineiro e Criciúma, acho um favoritismo bem alto para a equipe do Atlético Mineiro. E aí peças do Atlético para essa rodada podem ser interessantes. Criciúma contando aí com um desfalque do Kaiser, jogador que estava emprestado do Fortaleza ao Criciúma e que retorna ao Fortaleza. Portanto, o Criciúma contentando-se aí com um jogador de Congo, né? Para estrear definitivo aí como titular da posição. Então acho que o Criciúma perde muito potencial com a saída do Kaiser, nessa condição de vir um jogador, uma outra peça, no momento inicial do Campeonato Brasileiro, tá? Mas ainda assim um momento que requer cuidados e atenção. E acho que o Atlético Mineiro nesta rodada contra o Criciúma é um franco favorito. Peças do Galo Mineiro é exemplo do Paulinho, é exemplo do Hulk,
podem pintar como excepcionais opções para essa rodada e um pouco mais diferenciáveis aí, por exemplo, o Guilherme Arana e o próprio goleiro Everson, que foi tão bem na primeira rodada, podem novamente pintar bem nesta rodada 2. Palmeiras e Internacional, jogo dificílimo de fazermos opções, fazermos escolhas, né, de elencados para a rodada, mas acho que o Inter, sem o Alan Patrick, é um time a se pensar e o Palmeiras mostrou muito equilíbrio, né? O Abel realmente tem um time na mão, um time que controla o jogo à sua maneira, à sua cadência. Então vamos esperar aí um jogo interessante nessa rodada. Palmeiras, a princípio, acho, focando a Libertadores, pode vir com novidades na escalação, como foi no exemplo contra o Vitória, mas opções do Palmeiras interessantes para essa partida contra o Inter. Vejo um Piquerez, vejo um Aníbal Moreno, vejo também interessante aí se for a campo. Não foi bem nessa rodada porque saiu do campo um Flaco Lopes e um pouco aí, não diria arriscado, mas interessante para esse jogo, principalmente contra o Inter, o Rafael Veiga. Do lado do Internacional, fica de olho aí, mais uma vez, interessante o Maurício, que contra o Palmeiras costuma fazer bons jogos, e fica de olho também aí na questão do Borré, ou Borré, né, que pode ser mais uma vez titular nessa segunda sequência, já que foi titular na rodada 1 com a equipe do Inter, podendo ser titular novamente nessa segunda, encontrando aí uma sequência de jogos, né, buscando a titularidade. Então fica de olho no Borré e fica de olho também aí no Maurício do Inter. Fortaleza e Cruzeiro, interessantes opções aí para se pensar, tá? Acho que o Fortaleza e o Cruzeiro é um jogo bastante equilibrado entre ambos, duas equipes que venceram seus jogos na estreia, mas aí pesa a questão da limitação de ambas as equipes, tá? O Cruzeiro ainda não conta com um banco de reservas à altura do que se espera para o time azul celeste de Minas, e o Fortaleza também buscando alternativas, não à toa teve que trazer de volta Renato Kaiser para a posição, pois necessita de um substituto à altura ao Lucero quando necessário nos jogos do Fortaleza, tá? Então acho um jogo bastante equilibrado entre ambos, mas opções do Fortaleza podemos pintar aí no Lucero, pensar no Lucero, num Pikachu também como opções bastante interessantes da equipe do Fortaleza. Da equipe do Cruzeiro, fica de olho aí na possibilidade do Marlon, que pode ir muito bem nessa rodada, tá? Enfrentando o Fortaleza. Fica de olho também nas opções do Fortaleza. O Dineno ainda continua no departamento médico, mas fica de olho principalmente na opção aí do Matheus Pereira, que pode ser uma excelente opção nessa primeira rodada, já visto não ter ido tão bem na primeira. Juventude e Corinthians, jogo interessante para pensar aí num SG para a rodada, e aí eu pensaria no SG do Corinthians, pois é uma defesa que se mostrou bastante eficaz, bastante produtiva, enfrentando o poderio ofensivo do Galo Mineiro, tá? Com o Hulk e com o Paulinho. Então acho que pensando em SG para a rodada, o Corinthians é um candidato efetivo sim nessa rodada, e aí pensaria opções do Corinthians enfrentar esse Juventude no Alfredo Jaconi. Pensaria as opções do Corinthians aí, por exemplo, o goleiro Cássio, o lateral o zagueiro, né, Gustavo Henrique, como também os meio-campistas Garro e o atacante Romero. Do Juventude, fica de olho aí na opção principalmente aí do Jean Carlos, foi muito bem na primeira rodada, mas fica de olho no Nenê, tá? O Nenê pode ser uma excelente alternativa para a rodada, e também no goleiro Gilberto, no atacante Gilberto Gibagol. Flamengo e São Paulo, jogo interessante aí para quem gosta aí de fazer fezinhas esportivas. Lembra-se que um tempo atrás o São Paulo sacudiu as estruturas do Maracanã e tirou um resultado super positivo jogando no Maracanã. É um time que tem muitos altos e baixos, o Carpini está pressionado, tá? Não sei nem se foi demitido o Carpini, mas acredito que se continuar ainda vai ficar muito mais pressionado, e esse é um jogo fundamental para a manutenção do Carpini no comando técnico do São Paulo. Então acho que o São Paulo aí é um atirador em potencial, e o Flamengo busca
exatamente acertar o alvo e conquistar mais 3 pontos contra esse São Paulo. Do lado do Flamengo não faltam peças a serem eleitas para essa rodada enfrentar o São Paulo, exemplo do Ayrton Lucas, tem uma sequência bem interessante, um jogo bem atrativo nessa posição. O próprio Arrascaeta, que não foi tão bem na primeira rodada, pode pintar muito bem nesta. E fica de olho aí no Pedro, o artilheiro das multidões, que por pouco não passou batido na primeira rodada, mas que pode ir muito bem nesta rodada. Um pouco mais diferencial do Flamengo, aí podemos pensar no rei dos clássicos, Bruno Henrique, como uma peça bastante diferenciável, um fora da caixa. Do lado do São Paulo, fica de olho aí no Luciano, que tem um histórico interessante contra o Flamengo, para o São Paulo contra o Flamengo. Então fica de olho no Luciano, fica de olho também no Caleri, não foi tão bem na primeira, mas pode ser interessante nesta rodada. Para fechar a rodada, teremos na quinta-feira, aí, como já mencionado anteriormente, Botafogo e Atlético Goianiense. Pensaria opções já de in loco da equipe do Botafogo, as opções do Júnior Santos como essencial para a rodada. Tá? Um Tiquinho Soares, uma nova casadinha interessante com gol, assistência do Júnior Santos, um gol do Tiquinho, ou gol, assistência do Júnior Santos também nessa rodada, podem ser peças muito interessantes. Provável SG para a rodada, pensaria também na equipe do Botafogo contra o Atlético Goianiense. O goleiro Gatito Fernandes passa a ser uma opção bem interessante para essa rodada, no SG um pouco mais ousado do Botafogo. E no meio de campo pensaria aí em peças alternativas do Botafogo, talvez um Eduardo possa ser também muito viável nessa rodada, tá? Então fica de olho no Eduardo. Do lado do Atlético Goianiense, peças um pouco aí, não sei se ainda vai jogar, né? O Shailon já está na alça de mira do Santos, né? Como provável reforço do Santos, mas se jogar o Shailon pode ser bem interessante nessa rodada. E fica de olho na equipe do Atlético Goianiense, no Luiz Fernando, ex-Botafogo, que pode ser um diferencial da equipe goiana nesse jogo contra o Botafogo. Tá bom? Essas são as dicas possíveis aqui que o nosso canal apresenta para todos vocês. E faço votos que tenha contribuído com a sua ideia, com a sua tendência para a rodada, apresentando aqui nesse vídeo o que penso e o que eu espero para essa rodada. E claro, conto com seu like, com seu fortalecimento no nosso canal. Valeu, forte abraço, nos vemos aí no meio de semana, com a live muito provavelmente na terça, e com o fechamento da rodada aí na quarta-feira com a live a meados aí de 17h30. No mais, muito obrigado a todos, uma ótima noite, bom início de semana e até a próxima.